Bem, tá todo mundo comentando sobre essa MP do fim do mundo, né? Vamos por partes. O que é essa MP que o governo Lula, em conjunto com o Fernando Haddad e membros do governo propuseram? Basicamente uma limitação na forma que é uma isenção, vamos chamar de isenção fiscal, né? Que essa medida provisória, ela limita a compensação de PIS e COFINS, que são impostos que acabam tendo ao longo da cadeia produtiva de um determinado produto. O que essa anteriormente funcionava? Quando o imposto era cobrado ao longo da cadeia, a empresa que recebia um crédito, um abatimento, enfim, poderia abater outros impostos, né? Enfim, os impostos federais como imposto de previdência social, enfim, esse tipo de coisa, né? Só que agora pela nova regra, só poderia abater impostos, esse crédito poderia abater impostos relacionados ao PIS e COFINS. Ou seja, os impostos não poderiam ser abatidos. E aí você tem um problema, porque exportações, que é o maior problema que estamos vendo aqui agora, exportações não pagam PIS e COFINS. Ou seja, você indiretamente criou um imposto de exportação, o que nenhuma economia gosta. É muito de louco pensar, porque um dos únicos países que basicamente tentaram fazer essa política e fracassaram miseravelmente foi a Argentina, com o governo de Alberto Fernandes, para poder tentar diminuir o preço das coisas na Argentina, o que foi um fracasso. Mas vamos olhar as matérias aqui, que tem muita coisa interessante para a gente poder olhar. Vamos lá. Meu webcam está aqui um pouco por cima, mas que os diferentes parlamentares se manifestam contra a medida provisória da compensação. Era óbvio que os parlamentares iam ser forçados a poder se posicionar em relação a isso aqui, porque isso impacta diretamente a economia brasileira, porque você vai estar pagando mais imposto, obviamente esse custo vai ser repassado para alguém, vai ser empresa demitindo funcionário, vai ser o produto final ficando mais caro, enfim, vai ter alguma forma a sociedade vai pagar, porque imposto não é a empresa que paga no fim das contas, é a sociedade como um todo que paga esse imposto, né? Então, bem resumindo, a população que acaba tendo que pagar imposto, né? Mas, enfim, se a gente for descer aqui embaixo, tem toda a matéria aqui explicando, né? Cadê aqui? Tem toda a diferença de crédito presumido, enfim, que são detalhes mais técnicos, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Eu quero que vocês entendam mais o básico aqui da coisa, né? O nome da medida provisória aqui é a 1227 de 2024, do Ministério da Fazenda, apelidada por kit MP do fim do mundo. Fim do mundo, basicamente, isso aqui, né? Porque você cria um imposto de exportação do nada que basicamente quebra a competitividade do Brasil em âmbito internacional, sendo que o Brasil majoritariamente é um país que exporta muita coisa, exporta muito agronegócio, da pecuária, enfim. Nós somos um país muito exportador e você quer colocar um imposto de exportação, você está basicamente acabando com a competitividade do país. Isso já está tendo efeitos, né? Rede de postos anuncia reajuste no preço da gasolina, diesel e etanol após MP que altera regras de impostos federais. É igual eu falei, isso ia ser repassado de alguma forma para a população. Não tinha como isso não ser passado. Porque, inclusive, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês aqui, ó, aqui embaixo. E ó, segundo a equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad, a medida impactaria as maiores empresas. É sempre esse discurso. Não, a gente está taxando mais rico. Não, você não está taxando mais rico. Você está taxando todo mundo. Porque ele fala que, ó, com um faturamento superior a 78 milhões por ano. Tá, mas a empresa, ela tem que manter a margem de lucro dela para poder valer a pena operar. Não adianta que só, tipo assim, a empresa tem que ter lucro, beleza. Não, tem que ser um lucro que vale a pena para a empresa operar. Então, se for poder ter um lucro baixo, a empresa ou ela fecha ou você vai trabalhar com outra coisa. Então, assim, era óbvio que esse negócio de querer taxar o rico não funciona. Até porque o próprio rico, ele sabe mexer com dinheiro e ele paga menos imposto do que o pobre. Essa que é a grande verdade. Mas, enfim. Inclusive tem aqui, ó, a rede do Poço Piranga, que ela anunciou, inclusive, um aumento de impostos também. Anunciou já faz um certo tempo. Enfim, aí você tem toda essa confusão que tá um alvoroço em geral, tá todo mundo criticando, né? O Pacheco, ele basicamente devolve ao governo o limite com Piscopina, que obviamente pegou muito mal, por mais que
Parlamentares, em geral, eles gostam de aumentar imposto porque imagina para eles poder gastar com emenda parlamentar, enfim, esse tipo de coisa. Para eles acabam sendo bom aumentar imposto. Só que isso aqui pegou tão mal, mas tão mal, que eles podem mesmo a pressão do lobby de diversas empresas no país, que eles foram forçados a basicamente a opinar contra, né? Enfim. Aí tem toda aqui a explicação pelo Metrópolis aqui da MP do fim do mundo, tem a repercussão, tem aquela bagunça toda. Aí, igual eu falei, medida provisória da compensação aumenta preços dos combustíveis e identidades. Confusão do governo Lula. Aí, esse aqui foi uma das pessoas que acabou falando em MP do fim do mundo e acabou sendo o apelido, né, da medida provisória. E é que o Haddad critica os setores por reação negativa à medida provisória da compensação. O que está acontecendo aqui? Vamos partir agora para a explicação mais básica do motivo do governo estar querendo fazer isso aí. Primeiro ponto. O objetivo do governo sempre foi querer arrecadar mais imposto. Por quê? Porque aí ele garante a sustentação dele no poder. Imagina para ele gastar com populismo, enfim, e aí você sabe, né? É o dinheiro que está saindo de onde rende para onde não renderia tanto. E aí a sociedade como um todo paga, até mesmo o mais pobre pagam por isso aí. A sociedade como um todo paga por isso. E outro ponto, você tem o governo que ele está tendo um aumento de gastos no setor público. Ele se recusa a cortar gastos, a arrecadação está caindo. E o governo se recusa a cortar gasto, né? Aí tá nessa sanha de que aumentar imposto. Só que não vai adiantar. Por quê? A partir do momento que o governo começa a aumentar imposto, o plano do Brasil, que eu já abordei em outros vídeos, é a questão da curva de Laffer. O governo não entende isso. O Haddad, como economista, que se diz ser um economista, se diz saber disso, que o Brasil já paga muito imposto e que já está no limite da curva de Laffer. Não tem como o governo brasileiro arrecadar mais. Por quê? Porque já paga tanto imposto, mas tanto imposto, que vai chegar um momento que não vai valer mais para comprar nada no Brasil. É por isso que o pessoal tudo fica recorrendo a comprar fora no Brasil. Por quê? Porque a comprar aqui no Brasil é insanidade. Você compra um produto, você pagou para o governo, é um absurdo complexo. Aí ele fica falando aqui. Cadê a parte que ele. Aqui, ó, o governo se comprometeu a restituir 20 bilhões em perdas de exoneração. O Lula, ele sempre fica falando, o governo Lula em conjunto, que o governo da Fazenda tenta minimizar os impactos, mas infelizmente é o que está acontecendo, né? O governo está nessa sente de querer arrecadar cada vez mais e mais e não vai resolver o problema. Enquanto o governo não cortar gastos, cortar imposto, ele vai ficar nessa estagnação. É mais provável pensar em uma situação em que o Brasil corte imposto, cortando o gasto público, que ele vai conseguir aumentar a arrecadação. Porque, querendo ou não, o, o brasileiro não compra muita coisa, tipo assim, automóvel, esse tipo de coisa, porque pensa. Por exemplo, vou pegar o exemplo outro combustível que eu estou citando aqui. Tem que pagar IPVA, tem que pagar isso, pagar aquilo. Aí, tipo assim, você tem que pagar o seguro, por exemplo. O imposto corporativo da seguradora é tão alto que aí se reflete no custo do seguro do carro, aí a pessoa às vezes ou não compra carro, compra um carro muito básico, e sabe? E fica nessa rolagem. Se for nos Estados Unidos, o seguro lá é baratíssimo. O imposto, que é o IPVA deles lá, que eu não lembro agora o nome, é simbólico. Então, assim, é um governo, né? Não é só questão do governo, é o governo como um todo. Ele não quer diminuir de tamanho, e aí quem tem que pagar essa palhaçada é a gente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu!